palavra de Deus diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Amém? E Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto. Existem desertos, irmãos, que nós entramos, que é guiado pelo Senhor, mas existem desertos que nós entramos que é porque nós pecamos. Mas quando o Espírito nos toma, Ele nos conduz a alguns desertos. Então, se você está andando com Deus, falando: Senhor, me guia na Tua presença, não tenha medo de deserto, amém? Lugar seco, sem água, doídos, silencioso, onde tu ouve a voz de poucos, aonde parece que o mundo se embaça para ti, aonde parece que a tua vida perde sentido, porque não há construção, não há ruas, há só um silêncio. Só um silêncio. O que é que eu faço da minha vida? Só que presta atenção em uma coisa, vai lá comigo no verso 8. Não, perdão, no verso 18. Não, perdão, no verso 14. Verso 14. Então, aqui, irmãos, Jesus tinha batalhado contra Satanás no deserto. Verso 1 ele foi. Os 12 outros versos ele batalhou com o diabo, pelo poder da palavra, no campo das ideias. E depois diz isso aqui: então pelo poder do Espírito voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Em algumas traduções, de uma forma mais bem colocada, se fala: então pelo poder do Espírito, ou andando no Espírito, o Senhor Jesus vai para a Galileia. O Senhor passa 40 dias no deserto. Ele entra cheio do Espírito, porque o primeiro passo, quando tu batiza, que ele tinha acabado de ser batizado com João Batista, e está chegando o batismo, amém? Glória a Deus. Quem deseja batismo é porque quer ser cheio do Espírito. E aí ele foi caminhando para o deserto, batizou, falou: agora eu vou entregar minha vida para mim mesmo, vou entregar minha vida para Jesus, agora eu vou entregar minha vida para o Pai. E ele vai para o deserto. E aí o Senhor chega no deserto, passa 40 dias e ele sai andando no poder. Não diz mais que ele estava cheio, diz que ele andava no poder. E são dias, irmãos, que o Senhor está nos levando, que nós precisamos andar no poder do Espírito. Amém? Deixa eu te falar, tu não vai aguentar a carga que tu está levando. Eu não aguento. Antes eu tinha uma folga na semana, eu nem tenho mais. Agora a folga é metade de um dia, metade de outro, porque a demanda está muita, porque o Senhor está voltando, e a gente, cada minuto que a gente perde, existem almas indo para o inferno. E eu quero ver no dia que a gente chegar no céu e o Senhor falar: está vendo aquela alma, 5 minutos de oração por dia, tu tinha salvo ela. As pessoas estão envelhecendo, irmãos. Os dias estão passando, a juventude está indo, alguns estão entrando na juventude, outros estão saindo, outros estão passando por ela, mas o fato é que nós não vamos aguentar a carga do que está por vir, se nós não tivermos do poder do Espírito. Amém? O Senhor Jesus, com 30 anos, antes de ele começar a enfrentar, deixa esse texto aí, antes de ele começar a enfrentar tudo, até a cruz, ele precisou andar no poder do Espírito. E andar no poder do Espírito é entrar no sacerdote de Melquisedeque, que é o livro que tem ali fora. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Viu, o Mário abriu um sorriso, gente, que não cabe mais aqui dentro. E andar no poder parece vendedor, mas é o Espírito, viu? E andar no poder do Espírito tem a ver com uma unção, irmãos, que te carrega. Deixa eu te falar uma coisa: tu não vai aguentar a pressão da empresa, tu não vai aguentar a pressão do trabalho, tu não vai aguentar a pressão emocional das guerras que tu vai ter aqui na terra. Acabou o mundo, nunca mais vai ser o mesmo. Rumores de guerra, informações, uma aceleração de informações. Cada dia o quadro econômico muda, cada dia o quadro político muda. As coisas estão se acelerando, a maldade está se multiplicando. O senso do belo, o senso da virtude, o senso da origem está se perdendo. Se tu pergunta para uma pessoa de 15, 16, 17, 18 anos, qual que é a tua origem? A pessoa não sabe mais. Eu sou um andarilho na terra, eu estou tentando me encontrar. O problema é que para a gente se encontrar, nós não temos que olhar para o futuro, porque o futuro não existe. Quem te leva para o futuro é o diabo.
Nós temos que olhar para a origem, da onde nós viemos, é aí que a nossa identidade reside. Só que tem pessoas que sequer têm pai e mãe presente, ou o pai e a mãe que estão presentes em carne e osso, não estão presentes espiritualmente, só alimentaram a carne, mas não alimentaram o espírito, não tem origem espiritual. Chegou dias que nós temos que entrar num lugar de poder. Eu não aguento porque eu sou forte, é muita pressão. Esses dias atrás parecia que eu ia morrer, de verdade, eu pensei, cara, vai me dar um treco, muita pressão, mas se não for a graça do Senhor, nós vamos desfalecer. Então chegou tempos de nós andarmos no poder. Clame pela glória de Deus, fala, Senhor, me revista com poder. E eu falo isso para toda a igreja e para os ministros dessa igreja. Quem caminha perto de mim, não tenta carregar e andar na aceleração que eu ando. Se você não estiver de acordo com os princípios, tu vai morrer, tu vai explodir, tu vai falar assim, não dá mais jeito, eu não aguento mais, eu não dou resposta para nada. Nós temos que clamar pelo poder, nós temos que andar, só que para isso é 40 dias no deserto, militar contra Satanás, se alinhar com a palavra, viver em jejum e oração, senão nós não aguentamos. Agora, são dias que nós não podemos nos afastar da unção de Deus. Irmãos, a unção de Deus é algo que te envolve, te faz tu se mover. Se tu não estiver em Deus, tu não tem a unção de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. O que nos afasta do poder de Deus, porque tem dias que parece que nós temos uma motivação que é um tanque de guerra, e tem outros dias que nós não temos força sequer para sair da cama. Existe uma unção poderosa, existe um tempo de Deus na terra, que você vai se mover não mais pelo Cronos, tu vai se mover pelo Aion, que é a eternidade, não é nem pelo Kairos que é a visitação, porque a visitação de Deus, irmãos, um dia eu comecei a orar dentro de um Clio vermelho que eu tinha. Eu estava em 4 no carro comigo, e eu comecei a orar aqui em Blumenau, aliás, aqui em Pomerode, sentido a Pomerode, e nós falamos, vamos orar, nós estávamos indo para Jaraguá do Sul, e no momento que a gente começou a orar, um irmão orou, outro irmão orou, quando chegou num outro irmão começou a orar em línguas, e o Senhor nos batizou com um fogo que eu não me lembro de toda a viagem. Eu estava com o olho aberto, mas eu me lembro só do momento que eu estava entrando em Jaraguá do Sul. Eu não sei como foi a viagem, eu estava dirigindo, de repente eu me assustei e eu vi que eu estava entrando em Jaraguá, porque naquele momento, por causa daquelas orações sinceras, nós estávamos indo lá numa igreja, encontrar um pregador, participar de um culto. Naquele momento o Senhor nos batizou com o Kairos, que é a visitação de Deus, e a gente perdeu o senso de tempo, quando nós vimos já estava num lugar em que nós nem pensávamos. Então, sabe, há momentos de Deus, que quando tu pensa, meu Deus, o culto já foi, já passou 2 horas, já passou 1 hora, é uma visitação. Agora o Aion de Deus não, o Aion de Deus é a habitação do Senhor, é um ambiente em que move o teu espírito, que parece que tudo da terra começa a ficar anestesiado. Sabe, antes tu ia num velório e tinha pavor, hoje tu se sente feliz porque tu está vendo a eternidade, porque tu começa a mudar, a tua forma de ver, a tua forma de andar muda. Antes vir para a igreja era um peso, agora vir para a igreja é o teu descanso da semana. Antes você estar com a família era um problema, para esparecer a cabeça tu ia para fora, agora quando tu está com a família é teu descanso, porque tu começa a entrar numa frequência onde o teu coração não vive mais por ti, ele vive com uma parte do Espírito dentro de ti. E são dias que, se o Senhor não nos encher com o Espírito dele, transbordar, nós não vamos aguentar. É tempo, irmão, do Aion de Deus, de andar no Espírito. Sabe, Jesus, por onde ele passava, antes dele tu não podia tocar em morto, porque o morto te passava doença, ou as pessoas tinham que se isolar. Depois de Jesus, quando ele tocava em morto, o morto ressuscitava. Antes de Jesus, eles não podiam ir nos samaritanos, porque eram endemoniados. Depois de Jesus, aonde ele passava, expulsava os demônios. Eu não sei hoje o ambiente que todos aqui vivem, mas eu sei que se tu estiver andando no poder do Espírito Santo, o ambiente que tu vive vai mudar. Amém? O ambiente da tua empresa, o ambiente da tua casa, a tua força, os teus hábitos, a tua rotina, tu vai transpassar, tu vai mudar, é a glória de Deus. São dias de atrair, catalisar a glória de Deus.
Quando a gente anda pela força do braço, tu tem que cavar o caminho. Quando você anda no Espírito, o caminho se abre para você passar. Na força do braço, tu tem que nadar para atravessar o mar. Na força do Espírito, tu fica na frente do mar e o Senhor fala, mande que marchem. E quando começam a marchar, o mar se abre. Na força do Espírito, tu tem que vencer um exército. Na força da carne. Na força do Espírito, o exército morre afogado no meio do mar que tu mesmo abriu através de Jesus. Porque o rastro que tu deixa com Deus impede teus inimigos de te alcançar, amém? Ah, pastor, os inimigos estão me alcançando, é porque atrás de ti Deus não está fazendo nada. Qual que é o rastro que tu está deixando? É tempo de andar no Espírito. Nós podemos passar por uma doença, mas nós não podemos permanecer, não aceite a doença. Nós podemos passar por um desânimo, mas não permaneça. Nós podemos passar por uma pressão, por uma crise financeira, até uma crise de identidade, mas não permaneça. Existe verdade, existe solução, existe um caminho. Existe uma eternidade inabalável, existe algo que não tem como não acontecer. Jesus vai vir e vai reinar, amém? Vai acabar tudo aí, irmãos. Tu morto, tu vivo. Se tu estiver morto nele, tu ressuscita com ele. Se tu estiver vivo, tu vai vir com ele. Agora, se tu estiver em pecado, tu vai ficar longe dele. No inferno não há ordem, só há angústia. Assim como na terra hoje. O juiz não julga mais, o juiz faz a lei. O presidente não executa mais, o presidente maquina a destruição da própria nação. Existe uma desordem instalada no mundo. Mas aqueles que andam no Espírito, cheios de Deus, que descansam à sombra do Onipotente, vão trazer esperança para onde eles estão. São dias de andar no Espírito. Não importa se você está numa festa de família, se você está numa igreja, se você está trabalhando, se você está na sua casa, Deus quer transbordar a tua vida. Ele quer fazer. Agora, Sansão, ele era um homem que andava na força do Espírito. Sansão, ele tinha força. E Deus quer te dar força. Mas um dia Sansão cultuou a imoralidade. Sansão não aguentou a pressão do mundo. Sansão cedeu para os sentimentos. Sansão era consagrado, ele obedecia a Deus. O cabelo dele era comprido, ele tinha consagração. Cabelo comprido significa consagração no aspecto de Sansão, porque Deus deu uma palavra: deixe teu cabelo crescer. Só que um dia ele deu um segredo, e ele não podia dar o segredo para os inimigos, e ele deu, por causa de Dalila. Na verdade, por causa do espírito que ele amou em Dalila. Porque quem dá poder para Satanás acabar com a tua vida só pode ser você. Ele não tem poder. Satanás ganha poder, ele não tem poder. E Sansão, ele num determinado momento, cheio da unção de Deus, fluindo, força, em vez de ele se alinhar com o propósito e cumprir a missão que ele tinha na terra, a Bíblia diz que Sansão cedeu para Dalila, perdeu o cabelo e foi cativo pelos inimigos. Porque a desobediência e o afastamento de Deus afasta a unção de sobre a tua vida, e tu perde a força, e tu começa a definhar, e os inimigos te pegam, os inimigos intelectuais te cativam, tu começa a sentir culpa, tu começa a adoecer, tu começa a perder o sentido da vida na terra, tu começa a se apoiar em técnicas humanas, tu começa a se apoiar em mágoas da juventude e da adolescência, tu começa a se apoiar em ideias que tu não sabe nem de onde vem, porque os inimigos te cativam, e eles arrancam os teus olhos, como fizeram com Sansão, e eles te botam num lugar para você moer trigo para eles. Tem muitas pessoas querendo ajudar pessoas, mas na verdade estão sendo usados pelo diabo para continuar a destruir pessoas, porque não apontam para o Espírito. Se obra social salvasse vida, o mundo estava salvo, irmãos. Obra social não salva a vida, quem salva a vida é Jesus. Quem salva a vida é Jesus. É quando você permite o Espírito entrar. Não dependa do teu conhecimento, não dependa da tua técnica, não dependa da tua meditação. Mas não tem que meditar? Tem, só que não é a tua meditação que te salva, quem te salva é Jesus em ti. Se a tua meditação não for para Ele entrar e para Ele fazer,
tu morre. Não adianta tu fazer politicamente correto, mas por dentro tu tá podre, tu vai perder a força, porque aquele que se afasta da palavra do Senhor e da essência do Senhor se enfraquece na terra. Tem pessoas que começam a dar passos para distante da palavra, da comunhão com os irmãos, da missão, da obra de Deus, e fala, não está acontecendo nada, vou continuar. Só que Sansão não percebeu quando tinha sido cortado o cabelo dele. Sansão não percebeu quando tinha sido tirada a força do espírito dele. E quando ele percebeu, ele já estava num lugar em que não tinha mais volta, e ele estava colhendo de um fruto terrível. Sansão não é exemplo, irmãos. Sansão é exemplo de como não ser, porque ele tinha unção, mas ele entregou pelos desejos da terra. Mas Jesus não. Jesus, ele entregou a terra pelo poder do céu, e ele andava numa força que não era dele. Se você perceber a vida de Jesus, à medida que ele foi se aproximando da cruz e foi se tornando mais homem do que Deus no sentido de sofrimento, ele foi parando de fazer tantos milagres, ele foi começando a ensinar mais, a chorar mais, angustiar mais. São dias de angústia. Sabe por quê o milagre é perigoso na tua vida? Porque quando você dá certo financeiramente, quando você tem poder, quando você tem fama, quando você tem reconhecimento, você pode se afastar do Senhor. E quando isso começou a acontecer na vida de Jesus, ele ia para o deserto, ficar sozinho. Pai, não deixa que eu goste mais da terra do que do céu. São dias de se aproximar do Senhor. Não permita que o diabo te tire da presença. A presença do Senhor não é o quanto de Bíblia que tu conhece, é o quanto tu se submete ao amor, é quanto tu honra o teu pastor, é quanto tu ama o teu irmão, é quanto tu ama essas vidas que estão vindo toda sexta-noite tentar suprir carência numa balada, só que sai no sábado de manhã entristecido com enxaqueca. São pessoas que têm uma noite de relação sexual, transam às vezes com um ou com dois e no outro dia não sabem nem quem era. Pessoas que passaram a noite discutindo, vomitando as suas lamúrias, que nunca conseguem achar solução, enquanto Satanás está se alimentando, está nutrindo empreendimentos, está levantando homens para usar das pessoas como usa uma prostituta até o fim. É isso que fizeram com Sansão, usaram ele. Não deixe o mundo te usar. Tem pessoas que falam, igreja é besteira, caminho de Deus é besteira, mas não percebe que à medida que tu se afasta daqui, tu é cativo do inferno, tu é massa de manobra do diabo, e a única forma de tu vencer isso é ande no poder. Senhor, me revista com a tua glória, eu só vou suportar se tu me encher. Então Sansão, ele se afastou, porque quando a gente se afasta da consagração, nós nos afastamos da unção, e quando nos afastamos da unção, a força começa a ser do nosso braço. Descansa, irmão, descansa, irmã. Se você não está conseguindo carregar, é porque o peso não é teu. Realinha. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Dê os passos à medida que a performance aumenta. Não adianta tu querer voar como um avião se tu tem parafuso solto, tu vai explodir no ar. Olha para o fundamento, se alinha a tua casa, alinha a tua vida, alinha resolva os teus problemas, os teus traumas. Vá para o deserto, milite contra Satanás. Chegou o tempo de andarmos no poder. Atraia, catalisa a unção. O Senhor, Ele está nos guiando. A unção, ela é a presença de Deus em nós. Levíticos 8:10. Alegria do Senhor. Tem tanta gente que fala, eu queria ser alegre. Tu só vai ser alegre quando tu estiver cheio de Deus, cheio do Espírito. Amém? Sabe qual que é o bom disso? Porque a alegria tem um caminho. A alegria não é relativa. Ah, mas eu queria tanto ser alegre. Tem um caminho. Se aproxima dele, se entrega para ele, perca teus planos por ele. Como é que faz isso, pastor? Eu não sei, eu só sei que ele faz. Amém? À medida que eu me aproximo dele, ele me diz passo a passo. Ele fala, hoje tu pisa aqui, hoje tu pisa aqui, hoje tu pisa aqui. Mas eu quero ir com ele, irmãos. Amém? Eu quero andar no poder dele.
São dias de você andar na unção e no poder de Deus. Se você se lambuzar com o pecado, Adão, quando ele escolheu o fruto da árvore que parecia ser bom, junto com Eva, ele perdeu o lugar de intimidade. Aquilo que era um jardim do Éden para ele, se tornou um lugar de espinhos. Por quê? Porque a presença de Deus não estava mais lá. Adão andava no poder de Deus. Adão era o homem mais inteligente que tinha. Adão dava nome aos bichos, e Deus chamava os bichos com o nome que Adão dava. Ou seja, Deus é tão humilde, Deus é tão amoroso, que ele falava assim: Adão, o nome que tu dá nos bichos eu vou chamar. Deus se submeteu ao homem que ele criou. Olha que Deus que a gente tem. E tem gente que anda com o nariz em pé, achando que tem uma funçãozinha, é alguma coisa. Anda no poder de Deus, na humildade de Deus. Ser humilde, tu vai apanhar mais. Ser sincero, tu vai apanhar mais. Tu vai perder mais pessoas. Só que as que tu tiver andando contigo serão fiéis. Amém? E a tua cabeça, tu vai deitar no travesseiro e tu vai falar assim: eu posso dormir em paz. A perturbação foi embora. Aleluia. Existe uma unção aqui, irmãos. Ei, Jesus, libere esse poder, Senhor. Existe uma unção aqui, libere esse poder. Fala: Senhor, eu quero, queime meus lombos, Senhor. Te exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos. Permita, Rei dos Reis, receba o nosso coração. Te exaltamos. Vem, toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Eleve os corações. Deixa Ele te encher de poder, de graça, para enfrentar as notícias que sairão amanhã. Ah, meu Deus, nos dê força para enfrentar essa nação, Senhor. A injustiça. Nós vamos esmurecer se Tu não nos ligar no poder do Espírito. Nós não venceremos o pecado se Tu não habitar em nosso meio, Senhor. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Sabe, a pregação antiga do jejum e da oração, a pregação antiga da humilhação, são dias de nos humilhar, são dias de pararmos de olhar para aquilo que é famoso. O Senhor está levantando uma nova geração, aliás, dando continuidade às gerações que pagaram preço para o Senhor. Sabe, eu vendo os músicos aqui hoje, eu estou vendo unção sendo derramada sobre eles. Eles estão crescendo, irmãos. E sabe qual que é mais gostoso? Que eles irão cantar sem cobrar. Nós vamos encher lugares de almas rendidas sem cobrar R$1. E nós vamos pagar para estar lá se for preciso. Existe algo novo do Senhor sendo derramado em muitos lugares. E Deus está derramando sobre muitos pastores. Mas nós temos que andar no poder do Espírito. Nós temos que largar as mágoas, largar as ofensas.
Nós temos que falar: Senhor, fala que eu faço, fala que eu vivo, fala que eu acredito. Se é para perdoar, eu perdoo. Se é para ser amoroso, eu serei. Se é para ser querido, eu serei querido. Se é para eu ser humilde, eu serei. Se é para eu colocar o meu irmão acima de mim mesmo, eu colocarei. Eu não julgarei, eu não baterei. Eu irei abraçar até que ele se converta, até que ele se sinta amado. E aqueles que me baterem, eu libero. Vão. É um novo tempo do Senhor para a tua vida. Te entregue mais. Sabe, muitas pessoas falam: eu quero atrair a unção, eu quero ser outra pessoa. Eliseu atraiu a unção dobrada que estava sobre a vida de Elias, porque Elias caminhando, Eliseu obediente, Elias partiu, Eliseu recebeu. A obediência ao Espírito catalisa a unção para a tua vida. E a unção do Espírito que pisou na terra é uma unção de herdeiro, é uma unção de rei, é uma unção de triunfo, não na terra, mas no céu. Não na terra. Deus te deu mentalidade de rei. O pecado não pode te dominar se tu andar com Ele. O pecado não tem força para te destruir se tu andar com Ele. Não olha para o pecado, olha para Ele e tu vai deixar de pecar. Porque aquele que quer ser aprovado por parar de pecar será condenado, mas aquele que quer ser aprovado por acreditar que Ele pode mudar a tua vida será aprovado. Porque o certificado para tu entrar na eternidade tem a ver com confiança, com relacionamento e não com mérito. Ele está te dando prato de comida. Se tu comer e ser salvo, o mérito não é teu, mas cabe você a ter fome, ou você vai morrer. O Senhor está nos levando a um tempo novo. Nós atraímos a unção através da obediência. Marcos capítulo 9 versos 26 fala de um jejum e de uma oração que expulsa demônios. O jejum e a oração atraem a unção. É palavra de Deus. Quem não ora não depende. Quem não ora não acredita que quem age é o Espírito. Quem não ora pensa que é a força do próprio braço. Agora quem ora sabe: eu sei que tudo que acontece não vem de mim, é Ele quem faz. Até quando eu tenho graça para pregar, para ensinar, para dar uma palavra de conhecimento, é Ele quem faz. Até a força de eu acordar e a resiliência de eu permanecer, é Ele quem dá. Porque eu só tenho uma força: pede, pede, pede. Então o Senhor tem te chamado para um lugar de oração. A oração atrai a unção. O Senhor tem te chamado para um lugar de jejum. O jejum potencializa a fé, o amor, quebra as ligaduras da impiedade. Nós vimos demônios que não conseguimos expulsar. Jesus falou: falta-te fé. Depois Jesus fala: para isso precisa de jejum e oração. Jejum e oração potencializam a fé. A fé é a confiança. Tem pessoas que não andam comigo porque não confiam em mim, como pastor. Acham que tem medo, se preocupam que eu vou brigar, que eu vou reclamar, que está me incomodando, porque não tem fé. Porque quem tem fé entra na sala do trono e deita aos pés do mestre. Aleluia! Deixa Deus quebrar a tua consciência. Deixa Ele te mostrar que tu tem que ser entrão na casa do Pai. Deixa Ele fazer tu confiar que Ele não vai mandar fogo do céu. Sabe, Moisés subiu na nuvem, e lá dentro da nuvem, Josué estava no meio do monte, junto com Caleb, e a multidão estava lá embaixo. E aí perguntaram: por que vocês não vão subir? Porque estamos com medo. Fala para o teu servo Moisés o que tu queres falar e nós obedeceremos. Sabe, quem instituiu a lei na terra não foi Deus, foi o povo. Porque o povo pediu: o que tu falares para Moisés nós obedeceremos. O povo não queria a presença, eles queriam lei para viver na terra. A diferença é que Moisés vivia na presença de Deus, ele não vivia na lei. Moisés entregou a lei, mas Moisés vivia na graça do Senhor, no relacionamento com Deus. Mas o povo falou: Senhor, eu não quero entrar nesse lugar, eu não quero a tua unção, eu quero as tuas leis. Me dá o protocolo, o estatuto para eu seguir, que eu vou seguir.
Mas o Senhor está falando, o estatuto te leva para o inferno, que Ele só mostra que tu não pode conseguir. E Moisés estava dizendo, vai para a presença do Senhor. Aí Josué e Caleb, que estavam na metade do monte, querendo entrar na nuvem, a Bíblia diz que eles reinaram na terra prometida, e toda a multidão que ficaram ao pé do morro e tinha medo de Deus, morreram. Quem entrou foi o filho deles. Eles não entraram por falta de fé, porque eles não confiam que naquela nuvem negra, aonde parece que tudo vai embaçar na vida, aonde parece que a minha vida vai mudar. Mas pastor, a minha vida vai mudar. Se eu entrar nesse ambiente de igreja, a minha vida vai mudar. É a nuvem. Tu não vê nada, tu só vê relâmpagos e trovões. Mas aí tu entra e tu começa a sentir um Deus doce. Aleluia! Aleluia! Tu começa a sentir uma família de verdade. Existe um ambiente na nuvem, existe um lugar aonde tu não vê nada, tu perde o controle, está tudo escuro, é nebuloso, é neblina, para onde eu vou? Mas existe uma voz te guiando, vem aqui meu filho, eu estou contigo. Aleluia! É um lugar inseguro, é um lugar incerto, é um lugar que parece que não tem sentido, mas mesmo sem sentido, tudo faz sentido. E antes, quando tudo tinha sentido, nada tinha sentido. E agora parece que tudo faz sentido, mesmo sem ver nada. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer, mas tudo faz sentido. Aleluia! Porque quando tu entra na nuvem, tudo muda. A unção desce e o poder dele se aperfeiçoa em ti. Tu não consegue. Pastor, eu não sei, eu também não sei, mas eu sei que ele proverá. Aleluia! Só vai. Só vai. Se ele apontou, vai. Se ele apontou, se entrega. Existe um lugar perto da unção, um lugar de obediência, um lugar que fez Eliseu ter porção dobrada, que fez os apóstolos ser cheios do Espírito. Jesus simbolizava Elias nesse aspecto, e os discípulos de Eliseu, eles receberam mais poder que Jesus. Existe algo que o Senhor está formando na igreja, irmão, cede para isso. É algo desconhecido, eu não vou tentar organizar, eu não vou tentar sistematizar, eu só vou, deixa Ele fazer, amém? Desprenda e deixa Ele fazer. Quem cuida é Ele, quem vai fazer é Ele, quem organiza é o Senhor, eu não organizo. Deixa Ele fazer na tua vida. A obediência ao Senhor nos faz justos, e a justiça nos torna um recipiente de glória. Quando Sansão afastou da justiça, que era obedecer a palavra de Deus, ele se tornou um objeto do inimigo, uma ferramenta do inimigo. Muitas pessoas estão olhando e falando que o Alexandre de Moraes é injusto, que não sei quem é injusto, que não sei quem é injusto. Só que tu não percebe que eles estão no nível de injustiça, mas se tu não obedece a palavra do Senhor, tu está em outro. Porque se tu vive a tua vida sem amar o teu irmão, tu estás em outro. E diante de Deus tu é injusto, porque a justiça na terra é tu amar o teu irmão. A justiça na terra é tu abrir os braços e deixarem te crucificar e orar por eles. A justiça na terra é tu deixar ser tocado, ser transformado, ser lapidado como um vaso de barro. O Senhor Jesus fala, tocamos música, mas não dançaram. Choramos, mas não prantearam. Deus está nos chamando para dar uma resposta de justiça. Se aproxima da palavra dele, existe uma unção que vai te guardar. As tuas finanças serão guardadas por ele, o teu casamento, os teus filhos. Como, pastor? Eu não sei, mas ele faz. Porque o reino de Deus é semelhante a uma pessoa que saiu a semear e foi dormir, e quando acordou uma grande árvore tinha nascido. Aleluia. Nós não sabemos como acontece, mas acontece. O Senhor faz. O desconhecido, o Senhor faz. Ele só quer que nós atraímos a unção. Atrai a unção para a tua vida e tu vai ver que tudo vai mudar. A tua força não vai mais ser necessária. O Senhor está nos chamando. Sabe qual que foi o problema de Marta e Maria? Marta não era uma pessoa errada. Marta, ela estava servindo a casa. Em Lucas 10, Marta, ela estava varrendo a casa. Só que Marta não percebeu que Jesus estava ali. Quando a autoridade chega, tudo muda. Ela não reconheceu a autoridade de Jesus. Porque se ela tivesse reconhecido, ela largava tudo e sentava aos pés dele e fazia depois. O Senhor está nos chamando para reconhecer a justiça de cada ambiente que nós estamos entrando.
políticos, empresários, pastores, maridos, esposas, noivos. Qual é a justiça que tu tem que dar? Será que tu tem que pegar a vassoura e limpar, ou tu tem que largar? Agora não é tempo de limpar o templo, mas quando acabar o culto e a ceia será. Agora, se tu pegar uma vassoura, tu é injusto, porque tem um pastor falando. Mas depois, se tu não ajudar ninguém, tu é injusto, porque cada ambiente existe uma resposta. Se você começar a cantar alto agora, tu é injusto, mas se você não cantar na hora da adoração, tu é injusto, porque cada ambiente existe uma resposta. E a palavra de Deus, ela é apta para nos preparar a dar uma resposta à justiça, a ser justos, segundo a ótica de Deus, e não a dos homens. Porque aquilo que é justiça para os homens é trapo de imundícia para Deus. Tem homens que estão querendo matar homens, mas Deus está querendo salvar homens. Tem homens que Deus não vai salvar, porque a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. O Senhor quer te revestir de poder para tu aguentar. Compreenda. Não adianta tu fazer. Conecte-se. Se conecte. Senhor, o que eu faço agora? Não adianta tu ler a Bíblia sem o Espírito da Bíblia, porque tu vai ter as informações, mas tu não vai ter a direção. Deus está te chamando para andar em unção, em poder. Poder. Eu não estou aqui para te dar um sermão, para alimentar o teu intelecto. Eu estou aqui para causar um movimento espiritual na tua vida, para tu depender de algo que não seja você mesmo, que não seja alguém, mas que seja Ele. Que Ele guie os teus passos. Não resista ao Espírito de Deus. Ele quer te encher de unção. Ele quer te dar poder para vencer a batalha que você está travando. Eu sei que é pesado muitas coisas, mas catalise a unção e tu vai ver que vai ter um óleo nas engrenagens, que tu vai andar e vai funcionar, e tu vai andar cada vez mais rápido e vai funcionar cada vez mais rápido. Um avião, quando os parafusos estão soltos, momento que ele pega voo, ele explode. Agora, se um avião está bem feito, bem, estruturado, no momento em que ele pega a velocidade, ele voa. O Senhor está querendo te dar um óleo para voar. Deixa Ele te encher de unção. Quando tu voar, tu vai perceber que as coisas que eram um problema, eu não sei se todos já andaram de avião, mas é tão grande, São Paulo é tão grande, Blumenau é tão grande, Florianópolis é tão grande, mas quando a gente está no avião fica pequenininho, porque quando você sobe e voa, tu percebe que tudo é pequeno. Existe um lugar maior para tu habitar, onde a terra não comporta mais no teu coração, aonde tu vê acima de todas as coisas, porque é isso que Deus faz com a igreja. João sobe aqui, João era o símbolo da igreja, e olha, de cima para baixo, e eis que eu vejo um homem sentado sobre um cavalo entrando, eis que eu vejo um leão da tribo de Judá, digno de abrir os selos, eis que eu vejo 24 anciões. A terra estava perdida, mas João começou a ver, porque ele subiu. Aleluia, Deus quer fazer tu subir na unção, para tu ver o que tu não vê. Não acredite nas notícias, acredite na Bíblia. Mas as notícias não falam a verdade. Mas a Bíblia é mais ainda, porque o que o homem diz que não é capaz de acontecer, se a Bíblia fala que vai acontecer. Não importa quanta injustiça habita no mundo, um dia ele vai vir. Ele vai, e eu quero estar de camarote junto com ele, vendo tudo que ele vai fazer. Mas para isso tu precisa morrer para a tua justiça, para que ele faça dele. Perca a tua vida e fala: vem, Senhor, eu vou trabalhar para que tu venha. E quando ele vier, toda a injustiça vai acabar. Mas enquanto tu tentar lutar pela força do teu braço, não adianta tu querer formar uma elite política, não adianta tu querer formar uma elite intelectual, não adianta tu querer formar uma elite de crente. O único que pode resolver a situação da terra é Jesus. Chegou a hora da igreja clamar. Deixa Ele te revestir de poder. Chegou a hora da igreja clamar. Chegou a hora de nós estarmos numa só fé. A nossa vida é passageira. A nossa vida é passageira. Mas um dia todos nós estaremos diante dEle. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Se tu não consegue descansar na terra, descansa na eternidade.
Hoje eu posso estar sofrendo injustiça, mas lá a justiça vai reinar. Ele vai estabelecer aqui na terra. Alinha a tua fé com o propósito de Deus, e tu vai ter descanso na tua alma. Catalise a unção, que é a obediência. A obediência traz a unção. O respeito ao primogênito traz a unção. Amém? O Senhor te chamou não para ser cheio do Espírito. Sabe, a gente tem que entrar no reteté maior. A gente tem que sambar um pouco mais, pular um pouco mais, rodar um pouco mais. Nós não podemos ser uma igreja fria, berrar um pouco mais, clamar um pouco mais, chorar um pouco mais. Não é chato ser crente, amém? Não é chato berrar, não é chato cantar, gritar aleluia, aleluia. Não é chato. Só que temos que ser cheio do Espírito aqui dentro, mas andar no Espírito lá fora. Deus está nos chamando para andar no Espírito, para andar no poder do Senhor, em nome de Jesus. Não ande pela força do teu braço, descansa, deixa Ele te derramar. Se você está cansado, se você está aflito, se você está doente, é porque você ainda não andou. Não estou falando passar por isso, estou falando permanecer nisso. É porque ainda o teu braço tem que sair de cena, e o braço dele tem que entrar. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.